Olá, bem-vindos ao podcast Papa Livros. Neste primeiro episódio inaugural, vai saber o porquê deste podcast. Mais uma vez, bem-vindo ao início desta jornada do episódio Papa Livros. Este podcast, embora seja áudio, tem também uma componente de vídeo que poderão acompanhar se assim o desejarem. O meu nome é Ana Fernandes, eu sou professora de Língua, Literatura e História no ensino secundário e sou, acima de tudo, uma amante de leitura. Os livros fazem parte da minha família, da minha vida, do meu ser, de tudo aquilo que me rodeia. E para as pessoas que nos acompanham em vídeo, poderão ver. Bem-vindos à minha biblioteca pessoal. O que é que eu adoro fazer? Eu adoro ler e porque estamos no outono, acho que é uma época, uma estação do ano que é privilegiada no que toca a ler livros. Porquê? É uma estação em que o verão vai embora e pessoas como eu gostam muito dele ficam tristes, mas que traz consigo aquela magia do aconchego, de estarmos no sofá, os dias começam a ficar mais frios e a presença, a companhia de um livro fazem parte da nossa vida. Por isso mesmo resolvi dar início a este podcast na primeira semana de outubro, pleno outono. Como surgiu o meu amor pela leitura? Porque é que eu gosto tanto de ler? Podem não acreditar, mas comecei a ler com apenas 3 anos de idade. É verdade, muito novinha, começava a dar os primeiros passos, não é, na vida, mas aprendi logo a ler. E aprendi a ler com a minha avó materna, porque a minha avó não sabia escrever, mas sabia ler, o que é um caso muito curioso, e fez com que eu, ao chegar à escola, já soubesse ler o livro de leitura do princípio ao fim. Em vez de passar tempo a ensinar-me outras coisas, ou a brincar, ou a jogar comigo, ela simplesmente pegava em livros e lia comigo. Livros de várias coisas, várias histórias, livros religiosos, tudo que aparecesse à nossa frente, ela fazia com que eu lesse. Aos 8 anos começa uma verdadeira aventura para mim, literalmente. Eu peguei no primeiro livro da coleção Os 5, que é um livro de aventura, conta a história de 4 crianças, 3 delas são irmãos, 2 irmãos e uma irmã, e que, acompanhados pela prima e o cão da prima, vão em grandes aventuras. Assim são à parte, o meu cão, em Portugal, chamava-se Tim, que era exatamente o mesmo nome do cão da aventura dos 5. O primeiro livro que eu li, como disse, não foi o número 1 da coleção, foi aliás o número 10, Os 5 no Lago Negro. Mas garanto-vos, foi amor à primeira vista. Depois veio aquela sede de ler toda a coleção dos 5. Eu lembro-me que, embora só tivesse os meus 8 anos, li o livro numa semana ou pouco mais e comecei a pedir aos meus pais que me adquirissem os livros todos da coleção. Livros esses que eu ainda tenho e que guardo como um tesouro. Seguiu-se quase simultaneamente a descoberta de uma outra coleção, uma que ainda hoje tenho e que é muito popular, que é da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Talvez que já saibam, falo dos livros de Uma Aventura. E tal como aconteceu com a coleção dos 5, eu não li o primeiro livro da série, mas sim o número 6. Mas neste caso foi porque o título chamou-me a atenção. Como minhota, peguei no livro que se chama Uma Aventura entre Douro e Minho. Claro, se falava no Minho, eu tinha curiosidade para saber onde é que se passava. Não se passava em Arcos de Valdevez, mas passava-se em terras minhotas. Mais tarde, no 7º ano, ainda em Portugal, o meu professor de português, o professor Álvaro, por quem eu sempre nutri uma grande admiração, jamais esquecerei este professor, deu-nos uma lista de livros que tínhamos que apresentar à turma e a mim calhou-me nada mais, nada menos que o Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Mello Briner. Se já gostava de ler, digo-vos que este livro foi uma espécie de droga que se apoderou do meu ser e que nunca mais me largou. É uma história curta, mas é uma história linda, é uma história que vale a pena ler aos nossos filhos e nós próprios lermos de vez em quando, e que fez com que a Sofia se tornasse a minha escritora preferida. Como filha única, passar a infância numa aldeia minhota, na década de 80, levou-me a olhar para os livros como amigos. E foi isso mesmo que eles se tornaram, verdadeiros amigos.
Como amante de leitura, de literatura ao longo da vida, sempre encontrei conforto, inspiração e um sentido de aventura nas páginas de um livro. É aquela velha máxima que eu gosto sempre de dizer aos meus alunos do ensino secundário. Até ao 3º ano de escolaridade, nós aprendemos a ler, mas depois lemos para aprender. Eu diria que lemos até muito mais, para aprender, para viver, enfim, todo um mundo que se desenrola aos nossos pés. Então, porquê este podcast? Porquê Papa Livros? Bem, Papa Livros é uma pessoa que, tal como eu, passa a vida com um livro na mão, passa a vida a ler um livro, anda com um livro para onde quer que vá. A ideia do podcast em si não é uma ideia nova. Já há algum tempo que ando a pensar na possibilidade de um podcast, de um eventual clube de livros virtual. Há muito tempo que falava desta ideia com o meu marido, que me incentivou, aliás, a ideia do podcast surgiu dele, que me incentivou a partilhar com os outros. Quem sabe, se calhar já estão todos fartos aqui em casa de me ouvir falar tanto de livros. Não, não é bem assim. Somos todos muito amantes da leitura. Mas surgiu esta ideia de fazer o podcast e eu própria comecei a ouvir podcasts de livros. E para minha surpresa, vim a descobrir que há tanto, mas mesmo tanto para partilhar, que há pessoas como eu, pessoas que gostam de falar de livros, que procuram a opinião dos outros, porque ao sabermos falar de livros, ao dizermos aos outros aquilo que estamos a ler, estamos a dar sugestões. E por isso eu resolvi fazer parte deste mundo de partilha. Disse, ok, está na altura de eu fazer o mesmo. Surgiu uma pergunta, fazer o podcast em inglês ou em português? Mas eu logo cheguei a uma conclusão, é que o português é a minha língua materna, é a língua que eu adoro falar sempre que posso, é uma língua que ensino em horário extraordinário e eu apercebi-me que um podcast em português feito fora de Portugal seria uma excelente ideia para poder partilhar com a diáspora portuguesa. Eu acredito que os livros têm esse poder, têm o poder de transformar vidas, têm o poder de ampliar perspectivas, tenho o poder de promover um sentido de comunidade, então por que não começar em algum lugar? Portanto, o que é que esperam? Vamos esperar deste podcast, deste Papa Livros? Muita coisa, espero eu. Vamos às sugestões de livros, quer seja em português, quer seja noutras línguas, mas cuja tradução existe em português. Vamos falar de análises, de críticas a livros, o género de livro que é, se é um livro romântico, se é um livro de mistério, se é um livro de ficção científica, seja o que for. Falar de autores da diáspora portuguesa, porque há muitos, há já luso-descendentes que escrevem, que são autores, e nós aqui em Toronto temos pelo menos um, já muito bem sucedido. Vamos falar de audiobooks, porque os audiobooks são aqueles livros que se escutam. Hoje em dia, para mim, são seres imprescindíveis. Porquê? Porque se não gosta ou se não tem tempo de estar sentado a ler um livro, isso não impede que não tenha acesso ao livro. Quando está a caminhar, é uma coisa que eu faço constantemente quando vou caminhar, ou quando está a cuidar do jardim, quando está a cozinhar, seja lá o que for, coloco o livro para o ouvir. É só, estão disponíveis nas apps das bibliotecas, têm acesso a eles gratuitamente e são uma excelente companhia, ajuda a colocarmos títulos naquelas listas de livros que queremos ler. Espero ter conversas sobre os livros com autores dos mesmos, sobre esses mesmos autores e convosco partilhar todo este entusiasmo, explorar géneros diversos, participar em discussões provocadoras, ligar-me a outros entusiastas da leitura de todo o mundo. Enfim, vamos aqui fazer deste o nosso podcast, uma espécie de clube virtual onde nos podemos encontrar e partilhar todas estas ideias. Por isso fica aqui o meu convite. Partilhe as suas sugestões, sugira nomes de autores, faça parte deste clube de leitura que é este podcast. Diga aos seus amigos, divulgue se fizer favor, eu fico-lhe muito grata por isso. Vamos juntos embarcar nesta aventura que explora a palavra escrita, episódio após episódio. Aguardo as sugestões, para a semana há mais um episódio e nele falarei dessas mesmas sugestões.